Uma boa noite a todos. Deu um problemazinho aqui na gravação, mas estamos iniciando. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Estamos iniciando esse Evangelho da Noite. Nós vamos trabalhar no Novo Testamento da nossa Escritura Sagrada, na comunicação dos Espíritos, que está registrado então no Novo Testamento. Vai ser então a nossa conversa dessa noite. Então vamos ver se vai dar certo nesse momento sagrado. O Novo Testamento. O Novo Testamento é um conjunto dos livros sagrados que nesse momento nós vamos conversarmos. Dos livros sagrados constantes da segunda parte da Bíblia em nossos dias. Como já foi mencionado, testamento significa pacto, ou convênio, ou aliança, feito entre Deus e os homens da terra. É um pacto, né? Assim, por eles entendido, pois como já foi dito, considerava-se por eleito o que se confirma pelas sucessivas revelações recebidas através dos seus profetas, que outra coisa não eram senão criaturas dotadas de percepções extrasensoriais. Ou seja, os médiuns de hoje, conforme se demonstra no capítulo adiante desta obra, o Novo Testamento é um novo pacto de Jesus Cristo e o mediador. Além dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também contém os Atos dos Apóstolos, 14 epístolas de Paulo e mais 7 epístolas, sendo uma de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Judas, e o Novo Testamento encerra com o Apocalipse de João. Um total, portanto, de 27 livros. Então nós vamos continuar conversando nessa palestra, em nome de Jesus. Comunicação dos Espíritos, então, no Novo Testamento. Então nós vamos iniciarmos vários relatos da manifestação dos Espíritos conosco, nesse momento. Então nós vamos começar por Lucas, capítulo 1, versículo 5. Ele vai registrando as comunicações dos Espíritos conosco. Apareceu um anjo a Zacarias, se identificando como Gabriel, na condição de embaixador celestial. Zacarias estava dentro de um templo que fechava as portas no início, e o pessoal ficava fora do templo, para depois eles faziam rituais da época, né? Queimavam os incensos daquela época lá, mas o sacerdote do ano entrava só. Fechava a porta e fazia esses rituais. Depois, quando estava pronto os rituais que ele iniciou, que estava fazendo, ele chamava o povo para entrar. E o Zacarias entrou e não saía, demorou muito para sair, chamar o pessoal. E ele ficou... E o povo estava muito ansioso lá fora. Mas o que aconteceu com Zacarias, que ele está demorando tanto? Porque nesse momento que ele estava no templo, com as portas fechadas, apareceu um anjo, um espírito. Porque o espírito e anjo são a mesma coisa, só que o anjo é um espírito de luz. E temos os espíritos ainda inferiores também, mas todos são espírito. Então o anjo apareceu de pé do lado de Zacarias e começou a conversar com ele. Falou: eu venho te trazer boas novas. Zacarias, tua esposa vai dar um filho para você. E ela já está grávida. E vai nascer um menino na tua casa.
e você vai botar o nome desse menino de João Batista. E ele duvidou do anjo. Ah, não pode, a minha mulher é muito avançada de idade, é estéril, e eu também, muito avançada de idade. O anjo falou, por que você duvida das coisas de Deus, meu irmão? Vai nascer sim, mas você vai ficar mudo. Durante o período da gravidez de Isabel, você vai ficar mudo nesse período. Porque está duvidando das coisas de Deus. Tudo bem. Então Zacarias sai para fora, abre a porta, e a multidão entra, muito admirada. E Zacarias, na verdade, saiu e ficou mudo nesse período. Voltou para casa, mudo. Daí a Isabel falava, sentiu que estava grávida, falou, e agora como é que eu vou botar o nome desse espírito? Daí ela escreveu numa taubinha, João, intuição. E perguntou para Zacarias se ele aprovava esse nome. Deus, Zacarias já sabia, falou, claro, com certeza. Tudo bem. Quando nasceu o João, ele voltou a falar, normalmente. Zacarias era muito temente a Deus, ele e Isabel, eles observavam os mandamentos de Deus, era muito religioso. Tudo bem. Esse mesmo anjo que apareceu para Zacarias, na condição de embaixador celestial, ele vai lá, visita Maria de Nazaré, saudando o coração lirial, notificando a maternidade sublime. Olha que coisa mais linda. Quando a Maria recebe o anjo, porque na verdade Zacarias era vidente e audiente, por isso ele ouviu o anjo falar e viu o anjo com a vidência. A Maria também era vidente e audiente. Ela tinha esse dom espiritual. Quando o anjo chegou, ela ficou muito assustada, muito admirada. Uma surpresa muito grande. E o anjo falou para ela, saudando, ô Maria, eu venho te visitar e notificar o nascimento de Emanuel, que diz Deus conosco, se refere a Deus conosco. A Maria ficou muito assustada, porque, mas como, Senhor, eu nunca tive relação com homem nenhum? Como é que posso estar grávida? Ó Maria, o que está nascendo aí não é obra do homem. Não é obra da carne nem do sangue, mas é obra de Deus. Então, e ela aceitou, com certeza, era um espírito preparado. Mas José não. José que vivia junto lá na mesma aldeia lá, na época, quando ele soube que Maria estava grávida, ele falou, mas eu não tenho nada a ver com isso. Vou me acusar ainda aqui que eu sou pai desse menino. Daí ele saiu, fugiu de noite. Quando todo mundo estava dormindo, ele pegou a mala e foi fugir, sair para outro lugar. Quando ele estava saindo, o anjo aparece para ele também. Ô Zacarias, onde você vai? Daí ele falou, eu vou sair daqui porque a Maria está grávida e eu vou dizer que eu sou pai desse menino e eu não tenho nada nessa história. O que é que o anjo falou para ele? Volte, né? Toma seu José, volta, toma sua mulher, ajuda ela, porque esse compromisso é de vós dois, mas não mexa com ela, não toque nela. Porque o que está nascendo lá não é obra de homem, é obra do Espírito Santo, do Espírito. Então você vai porque você vai ser um missionário junto com a Maria. Vocês vão caminhar junto para ajudar esse menino. Como José não tinha outra alternativa, ele voltou e assumiu Maria. Vejamos como que os espíritos trabalham, como eles se manifestam, como as boas novas sempre vêm do mundo espiritual. Tudo na Terra. Todas as coisas que aconteceram na Terra, os espíritos de lá que vieram trazer aqui, para os profetas, para os apóstolos, depois para Jesus, para todos os grandes médios da Terra. Esse mesmo, quando Maria
sentiu que estava grávida, ela foi visitar Isabel, que ela soube que Isabel também estava grávida. 6 meses de diferença. E ela foi visitar a prima. E daí, quando ela chega na casa de Isabel, Isabel fala inspirada por um espírito, ou por próprio João, que estava ali para nascer, era um espírito de muita luz. Ela ficou muito alegre, muito mesmo. Falou: Maria, você está aqui me visitando. Você está cheia de graça, Maria. O Senhor está convosco. Bendita é tu entre as mulheres de todos os tempos na terra. Você está cheia de graça. E o Senhor te deu essa missão. Tudo bem. Maria volta. Ela falou muito, mas estou só falando bem sintetizado. Daí no Lucas capítulo 12, versículo 8, agora vem outra manifestação muito grande. Isso aqui já é uma revelação coletiva. Coletiva. Que coisa mais importante. Isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 8. Quem tiver as escrituras pode conferir. Não sei se as pessoas já sabem de tudo isso, é melhor ainda, né? Os pastoreiros vigiavam as suas ovelhas naquela região. Vigiaram e ouviram, nessa região, viram e ouviram uma falange de anjos que acompanhava Jesus no seu nascimento. Está então em Lucas capítulo 2, versículo 8. Vejamos bem, eles eram homens simples, humilde, cuidava das ovelhas. De madrugada, porque lá tinham que sempre estar atentos, né, para cuidar das ovelhas. Eles ouviram e viram. Eles ouviram a voz cantando dessa multidão de espírito que veio acompanhar Jesus no nascimento. Cantava glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para os homens de boa vontade. Além deles escutar a voz, eles viam essa multidão de espírito. Eles eram médios videntes também, gente. E audientes. Porque eles ouviam e viam essas multidões de espírito, como nunca antes na terra tinha vindo uma multidão de espírito de anjo tão grande, acompanhando Jesus no seu nascimento. Isso é mediunidade, que nós estudamos. Tem vários tipos de mediunidade. Eu estou falando de duas, da vidência e a audiência. Vamos lá. Mateus também, no capítulo 26 e versículo 53, quando foram prender Jesus, que o Judas traiu, foi aquela multidão de soldados lá prender Jesus. Quando chegaram até Jesus, o Pedro fez aquele ato que pegou a espada da bainha e cortou a orelha de um soldado. Jesus, além de dar uma lição muito grande, abriu o olho nosso também da comunicação. O que ele falou? Pedro, embainha a tua espada. Porque com ferro fere, com ferro será ferido. Se você fazer isso, você vai passar por a mesma medida. Este crime que você tentou fazer, esse eu vou ocultar, você não vai pagar. Sabe por quê? Porque ele colou a orelha do mar tão rápido que nem sangue saiu. Isso é Jesus. Falou, esse aí você não vai ter a dívida, porque esse aí não sentiu dor. Mas não faça mais isso. Eu vim pegar a lei do amor e do perdão. Mas outra coisa que ele falou muito interessante, ele falou assim, se eu tivesse que guerrear com esse exército aí, eu tinha mais de 12 mil espíritos aqui presentes para lutar a meu favor. Eu tenho 12 legiões de espíritos aqui presentes. Isso não é... Jesus estava sozinho? Não. Existem os espíritos? Existe. Existe o Espírito Santo, como se fala, depois que criaram essa palavra Espírito Santo, lá para o século 3, lá, 325 por aí,
criaram esse negócio de santo. Espírito Santo, porque não existe Espírito Santo. Naquele tempo eram os espíritos. E os anjos, que se chamar Espírito Santo, não tinha essa palavra. Então, tem aqui 12 legiões de espírito para me ajudar se eu quisesse. Mas eu não vim para guerrear com ninguém na terra. Eu vim para salvar os perdidos que estão aqui nessa terra. E virão depois e eu vou continuar ajudando. Violência nunca, Pedro. Porque com ferro você ser ferido. Olha a lição que Jesus deu. A medida que medir teu próximo vai ser medido também, Pedro, com a mesma medida. Não faça o teu próximo às outras pessoas aquilo que você não gostaria que fizesse para ti. Essa é a regra. Esses são os preceitos de Jesus Cristo, que nós temos hoje com muita dificuldade de praticá-lo ainda. Com certeza. Vamos lá, Mateus capítulo 17, versículo 1. Veja que aqui já é uma coisa muito interessante. Jesus convida Pedro, João e Tiago para uma reunião lá no alto monte do Tabor. Ele convidou aqueles 3 apóstolos, ele tinha os apóstolos com ele. Mas ele convidou só 3, porque ele está mais apto, porque essa mediunidade era mais aguçada, mais aflorada nesses 3 apóstolos. E ele leva consigo, então, lá no Tabor, e vem 2 espíritos falar com Jesus. Moisés e Elias, profetas, vieram falar com Jesus. Essa já é outra mediunidade. É uma mediunidade de materialização. Porque eles se materializaram, esses 2 profetas, e Jesus já estava também, também desmaterializado, porque Jesus fazia, porque ele dominava, ele tinha domínio sobre si, e falou com os profetas. E com certeza o diálogo foi muito bonito, mas os apóstolos, a luz era tão forte que eles caíram por terra de bruço. Só ouviu o diálogo, mas não tinham condição de continuar enxergando. Daí nós questionamos, por que Moisés proibiu então a comunicação dos espíritos? Se ele mesmo veio falar com Jesus, com Jesus, mas os apóstolos estavam juntos, como testemunha, e registraram. Porque Moisés não concordava com a época da mediunidade que eles usavam, porque eles só usavam a mediunidade só para fazer coisa ruim, para achar cavalo roubado, para armar casamento, para fazer um monte de coisa. E Moisés não concordava, não, mas a mediunidade não é para isso, para esse fim. A mediunidade é para ajudar o próximo. É para desvendar as coisas, mas com amor, com carinho. Por isso que ele não aceitava. Ou nós espíritas também não concordamos com certas pessoas, com certos médios, da maneira deles, do comportamento deles, cobram, fica adivinhando o amanhã. Quem tem capacidade para adivinhar amanhã? Ninguém, gente. O amanhã só Deus pertence. Nem Jesus, quando pediram para ele, quando que é esse fim de mundo, Jesus? Diga para nós. Ele falou, isso não pertence a mim. Esse futuro não pertence, só pertence ao meu Pai, a Deus que está nos céus. Nem Jesus não falava do amanhã. Teve profeta que falou, mas falou porque eles tinham essa mediunidade. Elevadas, mas é para poucos. Agora amanhã você vai acontecer isso. Quando vir uma comunicação, que aqui no Brasil tem bastante. Se vir uma comunicação e dizer tal ano vai morrer tal fulano, pode ser quem for. Pode ser um mendigo, pode ser um governador, pode ser um artista, pode ser um juiz. Se falar isso aqui, tal dia do ano, tal dia vai morrer. É falsa. É misticismo. É coisa que não dá para acreditar. Se uma pessoa vir me dizer essas coisas, eu não acredito. E eu sou espírita há 60 anos. E trabalho mediúnico 60 anos. Nesse intercâmbio espiritual. Mas nunca um espírito veio falar alguma coisa para o dia de amanhã que vai acontecer. Nunca.
Os espíritos que vêm aqui vêm pedir socorro, porque estão muito doentes, vêm pedir oração para as pessoas, né? Mas não vêm, ou trazer uma mensagem muito bonita, mas não vêm adivinhar nada para amanhã. Isso fica para os cartomantes. Eles têm esse trabalho deles, nós respeitamos. Mas nós, dentro da nossa mediunidade, nós temos que ter muito cuidado. Essa é a verdade. Vamos lá. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Não, vamos ainda mais para cima um pouquinho, que estou pulando aqui umas perguntas aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião. Ele cuidava e coordenava 100 soldados romanos. Por isso que era ele era centurião porque ele cuidava de 100 soldados. Centurião quer dizer 100. Certo dia ele estava orando, por aí 10 horas da manhã, e esse comandante, ele era muito temente a Deus. Ele fazia muita caridade, ele e a família dele. Ajudava todos que estava naquela, onde ele trabalhava. Quando ele foi orar, ele viu um anjo, não é uma mediunidade de evidência, ele viu um espírito, gente. Mas um espírito de muita luz, mas viu um espírito. E o espírito falou para ele o quê? Cornélio, a tua oração chegou até Deus. Pelo bem que você faz, pela caridade, pela tua honestidade. Eu vou pedir para você mandar soldado lá em Júpiter, beira-mar, e falar com o Pedro, Simão, que está lá. Simão Pedro que está hospedado em uma casa de outro Simão lá. Para lá pedir para ele vir aqui, que o anjo pediu para ela chamar ele para ficar comigo uns dias. Os soldados pegaram os cavalos e foram. Então, interessante que quando os soldados estavam se aprontando para ir lá, o que aconteceu? O espírito que apareceu para Cornélio foi lá falar com Pedro. Ele estava orando nesse momento também. Falou, Pedro, vai vir 2 soldados, vai chegar agora aqui, daqui um pouco. Ele vem te buscar para você ir lá na casa do Cornélio. O Pedro tremeu na base. E na casa de um comandante romano do exército. O anjo falou para o Pedro, vai Pedro, é uma ordem de Jesus. Pedro se arrumou e desceu com mais uns amigos que estavam lá, trabalhando com ele. Quando ele chegou, os soldados também ficaram admirados. Porque antes do soldado falar, ele falou, eu já estou arrumado para nós ir lá na casa do Cornélio. Ele falou, mas quem que falou? Nós nem falamos contigo. Ele falou, foi o mesmo anjo, o mesmo espírito, que apareceu para o Cornélio, ele veio falar comigo. E para mim, ir até lá. Quando ele chegou na frente do Cornélio, veja bem, um comandante. Pedro era um simples pescador. Olha a autoridade dessa alma do Pedro. Quando ele chegou perto, o Cornélio se jogou de joelho nos pés de Pedro. Pedro ficou muito admirado, falou, não, meu irmão, não faça isso. Eu sou um irmão contigo, não faça isso. Pegou o Cornélio pela mão e ergueu ele. E ficou ali muitos dias na casa do Cornélio, ensinando a doutrina de Jesus. Quando ele voltou, porque eles saíam dois em dois na época lá pela terra, a maioria, e chegava um tempo e se encontravam em certo lugar. Quando Pedro volta e conta o que aconteceu, os apóstolos queriam criticar ele. Veja bem como não existia concordância. Mas como? Quem que autorizou para você ir lá na casa desse espírito, né, que não acredita em nada? Ele falou, foi Jesus. Foi um anjo que veio da parte de Jesus, pediu para mim. Quem sou eu para negar um pedido do Cristo? Os apóstolos ficaram quietinhos e foram ouvir a história que Pedro depois contou para eles. Isso é muito importante. Deixa eu ver o horário aqui. Já foi o horário, meu Deus. Então eu só vou falar mais por cima, não comentar muito, senão não dá tempo, não vai dar tempo mesmo. Vamos lá.
Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e versículo 11, Jesus aparece a Paulo na estrada de Damasco. Vejamos bem, e o Paulo era um perseguidor de cristãos. Ia perseguir os cristãos lá em Damasco, o Ananias. Quando ele viu Jesus, ele caiu do cavalo cego. O que Jesus falou? Vai até na casa de Ananias e vai lá que ele vai te curar as vistas. Ele vai fazer oração e vai te curar. Daí ele vai te falar o que você tem que fazer. Tudo bem. Não é uma manifestação, não é um intercâmbio de Jesus com Paulo. Atos dos Apóstolos, aqui vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 5 a 8. Anjos falavam com Moisés no deserto do Sinai. Os anjos falavam com Moisés, os espíritos, trouxe até os 10 mandamentos, por ele. Mateus capítulo 8, versículo 28 a 33. Jesus visita a aldeia dos Gerasenos. Tinha um homem obsediado, dormia no cemitério noite e dia, gritando noite e dia. Ninguém podia prender ele. Quando Jesus chega próximo, ele vem ao encontro de Jesus e fala: o que é que nós temos contigo, filho de Deus Altíssimo? Vem antes do tempo nos atormentar? Jesus pergunta para esse homem: quem é você? Ele fala: somos uma legião. Somos muito. Uma legião é 1000. Tinha 1000 espíritos obsediando esse homem. Com certeza tinha uma dívida muito grande. Jesus não expulsou eles para lugar nenhum. Porque Jesus nunca expulsou ninguém, nunca vai concordar que ninguém expulse ninguém, porque não tem autoridade. Nem ele que tinha não fez. Eu ordeno que saia desse homem. Deixa ele voltar a viver com a família dele, porque há muitos anos que ele não vive mais com a família. Os espíritos tinham que obedecer. Deixaram o homem e o homem queria seguir Jesus. Aí Jesus: não, você não está no tempo de seguir nós. Vai cuidar da tua família, que agora você nem cuidou da tua família. Vejamos que a mediunidade é fantástica. Ajudou 1000 espíritos, mas não expulsou ninguém. Pedro, no capítulo 3, que coisa bonita. Ele vai pregar aos espíritos que estavam em prisão no mundo espiritual, que foram desobedientes do passado. Tinham feito muitos crimes, muita dívida, estavam presos no mundo espiritual, porque lá também tem prisão, não é só aqui não. Prendido. Não é eterno, mas é temporário. Jesus vai lá e solta eles. É o advogado nosso, Jesus das almas. Vai lá e fala assim: vocês vão voltar para a terra e vão nascer de novo e vão pagar os seus débitos lá. Estão soltos, estão livres daqui. Jesus fez isso, gente. Que coisa mais fantástica. Para terminar, primeira epístola de João, no capítulo 4 e versículo 1. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, porque muitos falsos profetas tem aqui no nosso meio, e muito aí com vocês, e estão enganando a muitos. Veja quem está falando com vocês. Qual é o mérito que ele tem perante a Deus, perante o conhecimento? Porque quando o Espírito vem falar com nós, ele não vem adivinhar nada para nós. Ele vem nos ajudar ou pedir ajuda. Como aqui na Terra. Quando nós encontramos pessoas, um nós ajudamos, o outro vem nos ajudar. É esse intercâmbio. O que acontece com o mundo espiritual também. Porque eles são os mesmos que viveram no passado. São nossos queridos. Mas nós conhecemos as vozes, pelo que eles falam. Porque eles vão falar por trás do médium. E aquele que vai falar com ele tem que ter conhecimento para saber se não está sendo enganado. Que o João recomendou na epístola que ele escreveu. Então, meus amores, esse é um momento que nós temos que ter muito cuidado com as profecias. Tem profecias que têm fundamento? Tem, já aconteceu. Mas qualquer um sair dizendo: Deus veio falar comigo, eu falo com Deus, eu falo com isso, falo com Jesus. Esqueça. Deus não vem falar conosco. Jamais. Jamais.
Vem os trabalhadores de Jesus trazer pelo pensamento o que eles precisam de nós e o que nós pedimos para eles, mas pelo pensamento, gente. Tem que ser médio também, mas pelo pensamento. Né? Nós não nos comunicamos aqui na Terra pelo pensamento também? Né? Pela ciência que já estamos descobrindo na Terra, pela telepatia, nós podemos falar com um ente que no outro país. Podemos falar com eles também, porque nós vamos entrar em comunicação pelo pensamento, pela telepatia. Nós só temos que ter cuidado. O que é que eles querem de nós? O que é que eles vêm fazer aqui? Isto é o cuidado. Nós temos aí quantas décadas trabalhando em intercâmbio, gente? Temos mais de 3.000 mensagens de uma médium aqui da casa. Posso ler todas essas mensagens para vocês, mais de 3.000, ver se vocês acham alguma coisa aqui que desabona essas comunicações, porque é sério. Porque nós trabalhamos com seriedade. Nós não negociamos com a mediunidade. Nós podemos fazer tudo na nossa vida. Ganhar o pão de qualquer profissão, qualquer momento, mas da mediunidade não podemos botar no meio cobrança. Cobrou, você não tem nada para receber. E vai ter dívida para pagar. Passei por essa experiência. Não nessa vida, mas em outra sim. Então, eu queria deixar um beijo no coração de todos. É claro que podia ter falado um pouco mais, mas o tempo é muito curto, meia hora. E eu passei aquilo que a gente estuda nas Escrituras também, porque a gente também estuda muito tempo as Escrituras. E eu fico muito feliz de poder passar algumas mensagens, algumas comunicações, né? Algum relato bíblico que é muito importante. Peço para compartilhar, né, com o Evangelho, com esse Evangelho. Se vocês compartilharem, amanhã depois, nós vamos ter muito mais pessoas nós seguindo. Daí o YouTube, ele também vai nos ajudar. Se vocês também semear essa semente. Daí nós temos no sábado, nós temos o atendimento fraterno aqui, né, de oração. E na terça-feira, não esquecer que nós temos um estudo às 20 horas. E está muito gostoso o nosso estudo. Então, convidado, é livre, não tem custo nenhum. Tá bom? Obrigado, boa noite, beijo para todos.